Olá, querido irmão, querida irmã, você que me acompanha pelo canal Café Católico, é uma grande alegria ter mais uma oportunidade de poder estar com você. E neste período em que começamos o mês de maio, tradicionalmente dedicado à devoção mariana, o canal tem uma proposta especial de abordar um pouco sobre a espiritualidade mariana para nós cristãos católicos, que tem um lugar especialíssimo na nossa vida, no nosso coração. Este carinho, este respeito que temos pela Virgem Santíssima, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de cada um de nós. E a proposta seria, nestes próximos vídeos, em uma série de vídeos que vamos lançar aqui no canal Café Católico, falar um pouco sobre os 4 dogmas marianos. São eles a Theotokos, ou seja, o dogma da maternidade divina de Maria, Maria, a Mãe de Deus. O segundo dogma, em ordem cronológica, a Imaculada Conceição de Maria. O terceiro dogma é a Virgindade Perpétua de Maria. E o quarto dogma, bem mais recente, próximo de nós, a Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma aos céus. Penso que é importante nós celebrarmos a piedade popular, sim. O mês de maio é riquíssimo, cheio de expressões de amor, de carinho. O lugar privilegiadíssimo que nós temos da récita do Santo Terço, do Santo Rosário, que devemos resgatar e fazê-lo dele uma prática real, concreta na nossa vida também, de devoção e de piedade, de oração, com uma riqueza extraordinária, e tantas outras expressões de fé que nós demonstramos ao longo desses 31 dias do mês de maio, mês em que nós celebramos também, no dia 13, a memória de Nossa Senhora de Fátima, a memória de Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos. Um mês riquíssimo, sem sombra de dúvidas. A propósito, nós podemos nos perguntar, padre, como é que o mês de maio começou a ser dedicado à Virgem Maria? Isso sempre aconteceu na igreja? Bom, é uma tradição tanto antiga, sim. Na verdade, o mês de maio, esse período primaveril, porque lembremos-nos que na Europa o mês de maio é o mês que coincide com a primavera. O dia 1º de maio é como que o ápice primaveril, o ápice da primavera. Então, festejos ligados ao mês de maio sempre aconteceram na Europa, sobretudo antigamente, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, nós tínhamos vários festejos ligados também à própria primavera. Por exemplo, na Grécia, em maio, nesse período, final de abril, início de maio, celebravam-se vários festejos em honra à deusa Artemis, deusa da fecundidade. Em Roma, nós tínhamos a deusa Flora, que era a deusa da vegetação, justamente por coincidir com esse período primaveril. Então, lá em Roma, na Roma Antiga, celebravam-se os chamados ludifloralis, ou seja, os jogos florais, em honra a essa deusa da vegetação. Depois, quando se passa ao processo de cristianização, tá? De conversão do povo à fé cristã, à fé católica, já na Idade Média, nós temos pouco a pouco a tradição também de se festejar nesse período primaveril a Virgem Santíssima. De modo especial, há uma prática antiquíssima chamada de Trigésimo, ou seja, 30 dias nos quais se celebrava a memória da Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, de maneira mais enfática. O Trigésimo era celebrado a princípio entre os dias 15 de agosto e o dia 14 de setembro. Depois, em alguns lugares, esses 30 dias dedicados à Virgem Maria foram sendo relocados em vários meses e, por fim, ficou no mês de maio. Já na época do Barroco, estamos já por volta do século XVII, nós vamos perceber que, sobretudo aqui na América Latina,
por todo o processo de colonização, nós vamos ter uma prática mais presente dessa devoção mariana, justamente por conta dos nossos colonizadores, dos nossos primeiros catequistas, os jesuítas, fazerem da Virgem Maria esse instrumento bonito de catequização também. A presença maternal da Virgem Santíssima sempre esteve muito forte no nosso continente latino-americano. Lembremos-nos aqui, por exemplo, que as nossas padroeiras, né, todas elas, a padroeira dos nossos países, é a Virgem Santíssima, a padroeira da América Latina, tá? A padroeira do Brasil, enfim. Nós temos o exemplo belíssimo, que é muito tocante, da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe no México, e ali a Juan Diego, ela terá aquela frase clássica belíssima: não estou eu aqui, tua mãe. Também aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, nossa querida padroeira, que surge também em um momento de penúria, em um momento periclitante, e sempre será assim, viu? A Virgem Santíssima, com este olhar para os menos favorecidos, com este olhar terno e materno, com este cuidado, com esta solicitude, assim como aconteceu também em Caná da Galileia, no capítulo 2 de São João. O primeiro milagre público de Nosso Senhor Jesus Cristo é feito pela intercessão da Virgem Santíssima. Faltou o vinho e a mãe solícita recorre ao filho. O filho, eles não têm mais vinho, e depois o recado, e depois o estímulo da Virgem Santíssima de confiança, ela que sempre confiou no Senhor, ela que sempre deu o seu sim sem reservas a Deus, o seu fiat, vai dizer para aqueles das bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Hoje também ela nos diz a mesma coisa, hoje ela também nos incentiva a esta mesma fé, a darmos sempre um sim aberto e generoso a nosso Senhor, confiando apesar de todas as dificuldades. Pois bem, é nesse contexto que surge o mês de maio, e até hoje nós assim o temos. E outra coisa importante que nós devemos salientar é que talvez alguém possa questionar: puxa vida, e por que esse amor tão grande à Virgem Santíssima? E por que os católicos têm esta atenção e prestam este culto à Virgem Santíssima? E talvez a gente se pergunte, ou alguém se pergunte, ou nos pergunte: é possível, dentro da fé cristã, ter um culto à Virgem Maria, mas não se deve cultuar tão somente a Deus? E aqui a gente precisa fazer um pequeno respaldo, uma pequena ressalva, tá? Primeiramente que o culto, tá? A palavra culto vem justamente da palavra cultivar. Cultivar é desenvolver, cultivar é cuidar, cultivar é você aprimorar alguma coisa. Então, o culto a Deus, ou o culto aos santos, é justamente esse cuidado, este carinho, este amor, este ato de veneração ou de adoração que nós prestamos. Então, primeiramente, cabe salientar 3 conceitos distintos dentro da fé cristã quanto ao ato de veneração e de adoração. Então, primeira coisa, a adoração. A adoração, para nós cristãos católicos, é exclusiva a Deus. É o chamado culto de latria. Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto de adoração. Latria. Então, latria, culto exclusivo a Deus, destinado a Deus. À Virgem Santíssima, nós atribuímos o culto de hiperdulia, é este o termo, hiperdulia, ou seja, uma veneração alta, uma veneração eminente, uma veneração que diante daquilo que é a Virgem Santíssima, escolhida por Deus, mãe do meu Senhor, como vai dizer Santa Isabel: de onde há de vir a honra, de onde me vem a honra de vir até mim a mãe do meu Senhor? Vejam, então, hiperdulia. E a veneração genérica aos santos é chamada de dulia. E não se incorre em idolatria, porque quando nós veneramos os santos, nós estamos exaltando exatamente a glória de Deus nos seus escolhidos, a glória de Deus que resplandece nos seus santos, porque tudo aquilo que acontece nos santos é obra da ação da graça santificante
do próprio Espírito Santo de Deus, que nos santifica, que nos torna aptos a toda boa obra. A propósito, a própria Virgem Maria vai dizer: maravilhas fez em mim o Senhor. Maravilhas fez em mim o Senhor. Grandes coisas fez em mim o Senhor. Então, louvar a Virgem Maria, venerá-la, como venerar também todos os santos, nada mais é do que enaltecer o Deus Altíssimo, que faz, que realiza grandes coisas em nós. Pois bem, a partir de agora a gente começará a falar um pouco sobre os dogmas. E o primeiro dogma é o dogma da maternidade divina da Virgem Maria. Este dogma é definido no ano de 431 com o Concílio Ecumênico. O terceiro Concílio Ecumênico, ele acontece exatamente para testemunhar esta realidade de Maria Theotokos. E o que é que significa Maria Theotokos? A palavra Theotokos, a expressão Theotokos, significa mãe de Deus. O grande problema é que naquela época nós tínhamos dois patriarcas, o patriarca Nestório de Constantinopla e o patriarca Cirilo, São Cirilo de Alexandria. E Nestório começa a pregar diferente dos outros bispos, enquanto os outros bispos atestam em sua pregação que Maria é mãe de Deus, ou seja, Jesus Cristo, verdadeiro Deus. Lembremos-nos dos concílios anteriores, o Credo Niceno-Constantinopolitano, que vai dizer que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, gerado, não criado pelo Pai, consubstancial ao Pai. Então, o que é que acontece? Os bispos, em sua maioria, pregam, de fato, que Maria é mãe de Deus, ou seja, Jesus Cristo, o fruto da Virgem Maria, é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho eterno, conforme é dito em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória. Gálatas também, capítulo 4, versículo 4, vai dizer: no final dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher sob a lei. Vejam, então, aquele que nasce de Maria é o Filho de Deus. É Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Também, em Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo Gabriel, ele mesmo vai dizer à Virgem Maria: por isso que o filho que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Não obstante todas essas citações bíblicas, toda esta fundamentação bíblico-teológica e também dos concílios anteriores, Nestório levanta-se dizendo que Maria não é Theotokos, mas tão somente Christos Tokos, ou seja, mãe de Cristo homem. E aqui gera-se um grande problema, uma grande querela de cunho dogmático. Porque dizer isso, que Maria é tão somente mãe do Cristo homem, coloca em xeque também a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o grande problema. Então, diante disso, em Éfeso, no ano de 431, o Papa entra nessa querela e convoca um concílio ecumênico, o terceiro concílio ecumênico, para se resolver esse grande problema, esse grande embate que fere de maneira direta a cristologia, ou seja, a concepção, tudo aquilo que diz respeito à verdade revelada acerca de nosso divino Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que acontece? Nestório é combatido com o bispo Cirilo, tá? Ele é combatido com o bispo Cirilo, São Cirilo, e de fato se dá esta vitória. Não. Dizer que Maria é tão somente Christos Tokos empobrece e fere a nossa concepção daquilo que é verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo. Na cabecinha de Nestório, o que é que acontece? Na cabeça dele, Jesus é homem
E Deus tem duas naturezas, mas duas pessoas também. Maria seria a mãe apenas da pessoa humana de Jesus. E isto é uma grande heresia, porque nós temos uma única pessoa do Verbo divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Uma única pessoa que une, de maneira indivisa, as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, de sorte que aquilo que é gerado no ventre da Virgem Maria é verdadeiramente Deus, o Filho unigênito do Pai, gerado, não criado, antes de todos os séculos, no Pai. Então, é isto que o dogma da Theotokos define, E com isto nós temos, de fato, esta grande maravilha para a nossa fé, para a nossa vida, para a nossa espiritualidade também, porque a definição dogmática da Theotokos salvaguarda também esta realidade da única pessoa do Verbo de Deus encarnado, com as duas naturezas, e corrobora também aquilo que foi dito nos concílios anteriores. Para vocês terem ideia, esta festa, este dogma, ele é tão importante para nós que o Catecismo da Igreja Católica, no seu número 495, vai dizer o seguinte, prestemos atenção aqui, com efeito, aquele que ela concebeu como homem, por obra do Espírito Santo, e que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro, senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, Theotokos. Tem um hino antiquíssimo, bizantino, que diz o seguinte, deixe-me ver se eu me recordo, aquele que o universo todo foi incapaz de conter, não pôde conter o teu ventre, foi contido no teu ventre, ó Theotokos. Belíssimo, não? Aquele que o universo inteiro não foi capaz, não foi apto de conter, foi contido no ventre bendito da Virgem Maria. O Papa Pio XI, em 1931, aniversário, portanto, do Concílio de Éfeso, vai definir a festa da Divina Maternidade de Maria no dia 11 de outubro, depois do Concílio Vaticano II. Esta festa, que celebra o dogma da Theotokos, é colocado como solenidade no dia 1º de janeiro, que até hoje nós celebramos. Espero você no próximo vídeo, falando sobre a Imaculada Conceição de Maria. Oremos. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Deus abençoe você.